Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação, agora para falar um pouco sobre o mercado de café e as perspectivas para 2021, analisar melhor como é que está sendo esse cenário, a gente vem acompanhando aí muitos números referente às quebras, ainda são estimativas, mas para a gente conversar um pouquinho, a gente fala agora então com o Guilherme Moura. O Guilherme, ele é analista do Rabobank Brasil. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Virgínia. Boa tarde a todos. Guilherme, estávamos esperando aí pelo número do Rabobank, é um número que acaba movimentando bastante o mercado, e a gente teve essa semana a divulgação dessas perspectivas aí para o ano que vem. Acho que a gente precisa começar com o que todo mundo está mais se perguntando, como é que fica a condição da safra 21 para o café, como que vocês têm avaliado essas questões climáticas para o ano que vem, que número que vocês têm em mãos hoje para passar para o produtor? Bom, Virgínia, para falar da safra 21-22 do Brasil, acho que não tem como a gente não mencionar os problemas climáticos que o Brasil enfrentou ao longo desse ano, né? As chuvas se regularizaram praticamente em novembro e, de certa forma, a produção do arábica como um todo acaba sendo afetada, né? Então, a gente já ia passar por um processo aí de bienalidade menor de produção, e aí o clima afetou um pouco, afetou mais essa perspectiva. Claro que a gente ainda tem que esperar um pouco mais antes de cravar os números, né? Então ainda é muito cedo para a gente determinar, mas de uma maneira preliminar, a gente estima aí uma queda na casa dos 17% para o café arábica. Então a gente sai de uma oferta anterior de 49 milhões para um valor próximo a 40 milhões, e daí para o Robusta, aí sim a gente tem uma perspectiva um pouco mais otimista, né, na qual a gente enxerga que existe potencial para se produzir mais do que o ciclo anterior, né? Então no ciclo anterior a gente produzia um pouco mais aí de 18 milhões, e agora nesse ciclo a gente projeta aí um incremento de 9% mais ou menos, atingindo aí a faixa dos 20 milhões de sacas, né? Então dado o consolidado da quebra de um e o aumento de outro, a gente projeta a safra brasileira até o momento em 60,7 milhões de sacas, né? Então é um número preliminar. Eu acho que a gente tem que monitorar bastante essas questões do clima, inclusive em especial nas regiões de café arábica, e também, lógico, confirmar alguns reportes de podas, né, que muitos produtores, por conta desse atraso na vinda das chuvas, decidiram podar as suas plantações, e aí pode potencialmente, aí mais para frente, a gente pode provocar aí uma nova redução no número da nossa safra, né? Mas de maneira preliminar, eu acho que esse número é o que é razoável para o momento, né? Então vamos esperar desenvolver, vamos esperar progredir e esperar o que vai acontecer em termos de clima também, né, Virgínia? Guilherme, só para o nosso ouvinte entender, nesse ano a Rabobank trabalha com uma safra total de 67,5 milhões de sacas, né, para 2020. Perfeito, isso mesmo. Sendo assim, para o ano que vem a gente já está trabalhando, esse número que você frisou bem, ele é preliminar, mas para uma produção de 60,7 milhões, é isso? Exato. Tá. E Guilherme, como é que a gente consegue explicar para o arábica? A gente vem acompanhando essa questão do clima, o produtor está muito apreensivo, o mercado já está com um foco maior em cima aqui do Brasil, mas no caso do Conilon, essa alta ela já era esperada pelo mercado? Você já esperava que a gente tivesse esse incremento para a próxima produção? Qual que é a justificativa para esses 9% a mais na produção do ano que vem? Bom, Virgínia, o ciclo do Conilon ele é um pouco antecipado quando a gente compara com a arábica, né? Então, todo o ciclo do Conilon ele foi um pouco mais antecipado, né? Então, a colheita termina antes, o florescimento começa antes. Então, alguns ciclos ele é um pouco antecipado em relação à arábica, né? E quando a gente começa a observar as regiões do café Conilon, né, em especial Espírito Santo, a gente tem ouvido reportes muito positivos em termos de clima, né? Então não faltou água para as regiões produtoras de Conilon. Boa parte das regiões de Conilon, inclusive, são irrigadas. Então, após aquele drástico incidente em 2014, 15, né, mais ou menos, que teve uma seca severa no Espírito Santo, eles mudaram um pouco o perfil das variedades, otimizaram melhor o uso da água, e agora eles, nesse ano que a gente vai atravessar
no próximo ciclo, né, inclusive, não foi reportado nenhum problema de irrigação ou baixos níveis de água, então eles conseguiram conduzir bem as lavouras, né, ao longo desse ano aqui, favorecendo bastante o desenvolvimento para o próximo ciclo. Então, a gente teve um ciclo alto 2 anos atrás, teve um ciclo menor agora nesse ano, né, em 18,5, e agora, novamente, tem um potencial um pouco maior de produção. E, Guilherme, quando que a gente deve começar a ver o mercado a repercutir nos preços essa situação do Brasil para o Arábica? Tem que esperar mais um pouquinho, ver como que as chuvas se desenvolvem daqui em diante? Quando que você acha que a gente vai começar a ver essa movimentação mais expressiva por conta das condições climáticas aqui do Brasil? Bom, Virgínia, esse fundamento em relação à incerteza do Brasil, mais as incertezas também que circundam a safra da América Central, né, por conta dos furacões que ocorreram na região, meio que ela se contrapõe com a grande safra que o Brasil colheu esse ano e o superávit esperado para esse ciclo, né? Então, a gente tem forças relativas a dúvidas em relação à oferta, mas, por outro lado, a gente começa 2021 bem estocado, né? Bem com uma perspectiva de recuperação nos estoques, dada essa grande safra brasileira. Então, uma coisa começa a anular a outra nesse primeiro trimestre, principalmente. Então, a gente até diz em nosso relatório que os preços tendem a ser bem voláteis nesse princípio, né? Porque você tem uma recomposição dos estoques, mas, por outro lado, uma dúvida bem grande na oferta. Então, a gente espera que essa menor safra do Brasil ela comece a se consolidar mais, comece a repercutir mais nos preços, talvez no segundo semestre do ano, onde o Brasil provavelmente já tenha exportado essa grande safra, né, exportado / consumido, e aí a gente começa a focar, o mercado começa a demandar mais o café dessa próxima safra. Guilherme, diante desse cenário, qual é o próximo suporte técnico que Nova York tende a tentar romper aí nos próximos dias? Bom, Virgínia, o que a gente tem observado é que o café está circundando muito essa barreira aí do 1,15 e 1,20, né? Então, dada essa questão de volatilidade, né, se ele conseguir romper essa barreira do 1,20, talvez a gente possa ver preços aí aumentando gradualmente, né? Até sentido do 1,30, etc. Mas eu acho importante frisar também, Virgínia, que a média dessa safra, a gente projeta aí faixas de preço ao redor de 1,12 a 1,20, né? Então, vai ser algo bem parecido com o que a gente presenciou em 2020, né? Uma montanha russa, mas com muita volatilidade. Então, nada impede que ele, em determinados momentos, como dúvida na oferta do Brasil, dúvida na América Central, ele busque patamares maiores, inclusive. Guilherme, ainda falando sobre o mercado futuro, muitos produtores travaram os preços das próximas safras, aproveitando as altas. A gente teve preço, como você disse, foi realmente uma montanha-russa esse ano para o mercado de café. Essa questão da safra que vem ser mais baixa do que já era esperado, ela te preocupa de alguma maneira para a entrega desse café ou ainda também é cedo para a gente analisar esse ponto? Bom, Virgínia, o que a gente observou é que a safra de 2020 apresentou um índice de comercialização mais elevado em relação aos demais, né? Então, quando a gente analisa essa safra atual, cerca de 70% já foi comercializada contra mais ou menos 60% em comparação com os outros anos, né? Então, realmente, o produtor de café soube aproveitar melhor esses momentos. Para o próximo ciclo, dado essa recente baixa que a gente teve, agora mais recentemente a alta, né? Tem muitos produtores ainda acreditando bastante que esse fator dele ter subido recentemente, a seca do Brasil, deem maiores possibilidades de comercializar o café. Então, é um momento que o produtor ainda não comercializou muito a próxima safra, né, Virgínia? Então, eu acho que o produtor está esperando para entender melhor qual que é o patamar de preços aí que o mercado deve estabilizar, está um pouco mais paciente nesse momento, dada também a forte antecipação, né, que ele fez da safra de 2020. Então, o produtor está meio cauteloso e eu não duvidaria nada dele segurar um pouco mais a comercialização para dar uma movimentada nos preços, inclusive. Guilherme, falando um pouquinho agora sobre consumo, é outro assunto que andou coladinho com a gente aí em 2020 por conta da pandemia. Foi uma dúvida muito grande para o setor de café, ao que me parece, apesar de tudo, do lockdown, quarentena, ao redor do mundo, tudo saiu muito bem.
até então. Como que você avalia esse consumo? Realmente o cenário ele segue positivo, como a gente conversou das últimas vezes? Tem alguma mudança? Qual que é a sua avaliação? Bom, Virginia, acho que nas últimas conversas que a gente teve, a gente vinha trabalhando bastante essa questão que 2019 e 20, né, ou seja, a safra que começa em outubro de 2019 se encerrou agora em setembro de 2020, ela foi impactada principalmente no ano de 2020 por conta dos lockdowns. Os principais países consumidores, eles atravessaram um momento de fechamento do seu food service, então o consumo fora do lar foi bem impactado e parcialmente compensada pelo consumo dentro do lar. Então, regiões mais tradicionais de consumo de café, eles sim conseguiram se manter mais resilientes, mas a gente não pode esquecer que uma parte relevante do crescimento do consumo, ele vinha de países não tradicionais do consumo de café. Então, esses países, né, essas regiões, elas acabaram sendo mais impactadas, né? Então, a gente projeta uma queda para esse atual anos, para o ciclo passado, né, 2019 e 20, na casa de 1,5%, e agora o ciclo que se iniciou agora em outubro desse ano e vai até setembro do ano que vem, né, o 2021, a gente projeta uma retomada na casa de 1,4%. E por que um número um pouco mais conservador? Porque a gente está vendo que a segunda onda do Covid está afetando bastante os países consumidores de café, né? Vide Europa e Estados Unidos. E esse final de trimestre de 2020, ele tende a ser um pouco lento, porém, ao longo de 2020, a gente acredita numa retomada desse consumo de uma forma mais consistente, né? Então, esse 2021 vai ser uma espécie de transição, né, de consumo, ou seja, a gente começa a recuperar, e aí em 21, 22 a gente já trabalha com números aí de crescimento na casa de 2%. Guilherme, essa segunda onda do coronavírus, por conta dela, a gente pode ter de novo aquela volatilidade intensa que a gente teve esse ano, principalmente por muita informação, a gente tentando entender realmente o que estava acontecendo. Esse é um dos fatores que a gente pode continuar observando a volatilidade para o café? Com certeza, Virgínia, em especial nesse período que são veiculadas muitas notícias, né, referente a não só lockdown, mas também as vacinações, a criação de uma vacina. Então, vai ser um momento que, querendo ou não, o mercado vai olhar com bastante cuidado essa questão do consumo e aonde a gente está vendo agora uma piora nos casos, exatamente em regiões consumidoras tradicionais de café, né, Europa, Estados Unidos. Então, a gente vai perceber que qualquer notícia, tanto para um lado como para o outro, vai fazer com que as cotações de café permaneçam bem voláteis. Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui no NA. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Virgínia. Sempre estamos à disposição. Até a próxima. Essa foi a nossa análise com o Guilherme Moura, analista de café do Rabobank, que trouxe para a gente aí as perspectivas do banco para o mercado de café no ano de 2021. O Guilherme falou, claro, dessa expectativa de quebra de safra para o ano que vem aqui no Brasil. Ele trouxe que o número ainda ele é preliminar e pode, com certeza, terá mudanças a longo prazo, mas por enquanto o Rabobank trabalha com uma quebra de 17% para a produção de café arábica, considerando o ano de bienalidade baixa e também as condições climáticas que a gente vem acompanhando aqui no Brasil. Como você sabe, as chuvas começaram a se regularizar nas principais regiões produtoras há pouco tempo, então o mercado já trabalha com essa perspectiva de quebra para o ano que vem. Em contrapartida, no Conilon, a Rabobank acredita numa alta de 9% na produção. Então, na junção dos dois números, o Rabobank trabalha agora numa redução de 10,1% na safra total do ano que vem, sendo assim uma estimativa de produção de 60 milhões de saca para 2021. Do lado do consumo, o Guilherme trouxe que a gente teve um recuo de 1,1% em 2020, consequência da pandemia do coronavírus, mas que daqui em diante a tendência até 2022 é de um aumento, de uma recuperação desse consumo para o mercado de café. Essas são as questões que a gente tem que continuar acompanhando, levando em consideração a vacina que está todo mundo de olho nessa produção dessa vacina e também uma segunda fase da pandemia do coronavírus, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que são importantes consumidores do café brasileiro. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já o Notícias Agrícolas está de volta.